Como é que tá, jovem? Tudo certo? Esse vídeo aqui, ele é uma segunda parte de uma aula de grid, onde eu explico como você constrói as grids e qual seria assim uma forma mais sábia e profissional para você fazer o uso delas, tá? Então aqui é o seguinte, essa grid aqui, todo esse conceito desses traçados eu explico na aula anterior, vou deixar aí no card e na descrição. E aqui eu vou pegar minha grid aqui, vou adaptar ela, você pode fazer isso sem manter as proporções. Essa arte aqui que eu estou utilizando, inclusive essa aula foi sugestão de um dos meus alunos, tá? Eu vou deixar os créditos das redes sociais dele, esse trabalho aqui é dele. Eu vou usar isso aqui de exemplo. Então é o seguinte, uma vez eu adaptando aqui, eu vou até inverter as cores dela para ficar branco, para ficar melhor para a gente visualizar. É o seguinte, aqui a arte original é essa aqui, ó. Aí eu separei aqui mais ou menos, só para mostrar aqui no exemplo, como que a gente encaixaria aqui para ter uma valorização maior, tá? Isso aqui não é regra, você pode fazer do jeito que você quiser, isso aqui só te ajuda a estabilizar melhor a sua composição. Por exemplo, observa aqui na bandeira, aqui, ó. Aqui na bandeira, vou até criar uma layer nova aqui. Ó, aqui na bandeira, ela faz esse desenho aqui. Então, já que eu tenho essa área aqui preenchida e eu tenho exatamente esse desenho aqui dessa forma, por que não buscar encaixar isso aqui dentro desse, tá vendo? Desse encaixe aqui. Por que não? Ó, tá vendo? Então, o que mais que eu tenho? Aqui, ó, eu teria o seguinte, sobre a bola. Bem aqui, nesse ponto aqui, eu tenho uma das áreas aqui de maior valor, de maior destaque. Também ficaria bom, por exemplo, aqui dentro das divisões da composição, porque ela aqui está desalinhada. Encaixar ela aqui, ó. Olha só. Que a composição guia o seu olhar para lá. Talvez se esse chão aqui tivesse até mais alto, ficaria ainda melhor. Mas tá tudo certo. Porque aqui tem várias divisões. Por exemplo, tem uma divisão aqui, eu teria outra divisão que é o meio dessa com essa, que é mais ou menos aqui. Então, tudo indica para lá, ó. Por exemplo, aqui outra seria esse rosto aqui, ó. Esse rosto, ele encaixado um pouco menor, tá vendo? E aqui, ó, dentro desse, tá vendo aqui que forma esse desenho? Forma esse desenho. Então, assim, o que eu recomendo antes da gente trabalhar com esse aqui é você passar a enxergar por essa imagem em blocos. Você diminui ela bastante e passa a enxergar ela em blocos. Então, o que eu tenho? Eu tenho um bloco principal. Deixa eu tirar minhas guias aqui para apresentar isso. Então, o que eu teria aqui? Eu tenho um bloco principal aqui, que eu tô querendo trabalhar com essa ascensão, né? E eu tenho blocos secundários, no caso, como eu estou trabalhando com esse triângulo indicando para cima, aqui. Isso aqui é basicamente a área de respiro, nesse caso de composição. Então eu teria várias composições aqui. Eu poderia fazer uma, por exemplo, essa parte aqui como a área de respiro. Aí eu colocaria esse jogador aqui do lado de cá. Eu colocaria o jogador aqui nessa área, a bola aqui, certo? E aqui texto, sem esse rosto, o texto encaixaria aqui. Então, e aqui em cima a área de respiro, aí ficaria essa parte. Então, assim, tem várias formas que você pode estabilizar, tá? Isso aí você fica muito livre para testar. Aqui no caso, está basicamente formando um X. Então, para dar uma harmonia melhor, a área de respiro aqui, tá? E a área de respiro aqui. Funciona. Então, retomando aqui para nossa composição, o que eu teria? Por exemplo, aqui esse jogador, observa aqui nas linhas. Aqui dentro dessa pirâmide principal eu tenho isso aqui, certo? Toda essa área vermelha aqui seria a minha área principal. É a área de destaque desse jogador. Então isso aqui é secundário. Não recomendo que isso aqui fique competindo, tá? Fique competindo com o seu objeto principal, porque isso aqui tá no fundo. Isso aqui são objetos secundários que vão só emoldurar o principal, que é o jogador aqui. Então como que nós vamos trabalhar? Aqui, ó, se a gente trabalhar com um jogador um pouco maior, fazendo o encaixe, vou jogar ele para cima. Fazendo o encaixe melhor aqui, ó. Olha só o que a gente tem. A gente tem um destaque maior. Não precisa bater 100%, tá? Mas observe isso aqui agora. A gente tem um encaixe dele nessa área aqui, ó. Ele dá um movimento nesse pedaço. E aqui e toca de cá. Então tá mais com harmonia melhor. Porém, aquele texto ali tá incomodando. Então o que a gente faz com aquele texto? Aqui pro texto é bem simples. Já tá basicamente demarcado aqui a área que esse texto vai ficar, olha só. Então esse texto sendo trabalhado numa área como essa daqui, ó, fica bem mais harmônico. Ó, que ele pega essa divisão aqui e ele fica dentro desse caixotinho. Então você divide as suas composições dentro desses caixotinhos. Então olha só, aqui, ó, nessa divisão aqui, onde pegaria, por exemplo, os olhos dele aqui, ó, fica nessa linha. A bandeira faz emoldura
atraindo a atenção para essa parte. Então tudo isso aqui é moldura, ó. Moldura, moldura, área de respiro, objeto principal. Então eu vou tirar minha grid aqui, vou mesclar esses pedaços aqui. Olha só o antes e o depois, tá vendo? Eu sempre recomendo você ver a composição mais de longe. Vou tirar minhas guias aqui. Ó. Traz uma harmonia maior para a composição, tá? As grids servem basicamente para isso, para harmonizar melhor. Então você ganha... Ali eu fiz um recorte mais simples, mas é mais para você ter uma ideia. Elas trazem essa harmonização para a composição. Antes estava meio competindo, estava meio confusa, a cabeça aqui grande demais, essa bandeira meio solta. Então você trabalhando dessa forma, agora forma uma moldura aqui, e você vê que ele é um objeto principal. Até essa bandeira aqui, dependendo, ela podia ter o mesmo tratamento ali, a mesma edição, ela ser mais clara, com desfoque, e aí você destaca ainda mais o jogador aqui. Então basicamente é isso, aqui o foco não é a finalização da arte, o recorte, não, é mais a disposição de elementos, tá? Essa aula é só um complemento para outra aula de grid, a respeito de como você pode usar para aproveitar melhor o espaço e os ângulos, os pontos aqui de fechamento de composição.